desaprendi, gente. Vou deixar para lá mesmo. Então, boa noite para todas e todos. Vamos chegar mentalmente à nossa casa, começando por mim. É hora de desligarmos todos os aparelhos eletrônicos ou colocar no modo avião, para que possamos estar inteiros aqui, melhorar a nossa sintonia com o ambiente, aproveitar a oração que a Sene fará agora e em seguida a leitura da lição de hoje pelo João Pedro. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E para que a gente possa sorver do Evangelho, da lição de hoje, do texto evangélico, vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, pedindo o amparo e a proteção dos amigos espirituais, de todos os trabalhadores de nossa casa, dos encarnados e desencarnados. Peçamos também o auxílio e a orientação de todas as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras e as equipes afins a esse nosso estudo do Evangelho, que nos dá sempre o roteiro certo na prática do amor e do bem, trazida por Jesus. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui. E principalmente agradecer a oportunidade dessa existência, que mesmo com todas as aflições, todas as provações que enfrentamos, tem sido palco de nosso aperfeiçoamento, tem sido palco de nossa evolução, nosso progresso. E vamos também pedir permissão ao patrono da nossa casa, Eurípides Barçanufo, e também a toda a falange do Dr. Bezerra de Menezes, que sempre traz o equilíbrio dos nossos campos físico, mental, emocional e espiritual. E junto com Jesus, nosso irmão maior, nosso caminho, verdade e vida, façamos a prece que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Peçamos que nesse momento esses eflúvios e essas preces recaiam sobre todos aqueles necessitados, a todos aflitos e que passam pelas guerras, passam pelas dificuldades e por todos aqueles que sofrem em qualquer canto do mundo e para toda a humanidade. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus e dos nossos mentores pessoais, damos por iniciado mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje, então, dando continuidade à leitura do capítulo 24, a gente vai ler os itens 11 e 12. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Essas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao espiritismo. Às vezes admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, e por isso mesmo capazes de a empregarem mal,
Parece, costuma-se dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos, de início, que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhe a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos para os fortalecer no bem, e aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que precisam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama. Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se o recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância, e lhe a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia excusar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, ouviu com os seus ouvidos e pronunciou com sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão para o obsediar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os serviços indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dócil, aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É neste sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Que assim seja. Muito obrigado, João, Sene. Graças a Deus, nós estamos reunidos mais uma vez em nome de Jesus. E é em nome dele que nós estamos fazendo esse esforço de revisitar alguns trechos dos evangelhos trazidos cuidadosamente por Allan Kardec, com o auxílio, ou melhor dizendo, com a direção do Espírito Verdade, para que nós, 2000 anos depois, pudéssemos revisitar esses ensinamentos que ele transmitiu para vilarejos, mas que são mais atuais do que nunca, como nós podemos perceber no início dessa leitura. Jesus está à mesa, comendo, e chega até ele pessoas ditas de má vida. E vamos entender que o texto foi preciso. Os fariseus, que eram a seita do judaísmo, que perseguia Jesus, uma delas, a dos saduceus era outra, os que dominavam mais o comércio no templo, mas os fariseus, Jesus vive trazendo a hipocrisia deles. E nesse momento a hipocrisia vem à tona dizendo, olha lá, o teu mestre come com gente de má vida, como se eles não fossem. E ele diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Percebe que a sabedoria de Jesus, ela é tão profunda que ele não perde a linha.
Se é com a gente uma acusação, muitas vezes, imediatamente a gente já dá de volta. Mas não sei o que, não sei o que. Olha que interessante essa nuance, né? Jesus não se melindra com a crítica maldosa, porque ele conhecia bem a origem desse veneno. Né? Mas ele não se altera. Ele não responde, ele responde. Ele não perde a disposição de responder. Ele fala, então, tudo bem, eu não vim para os sãos. Em tempos de polarização que estamos vivendo, olha a profundeza dessa lição. Em tempos de mídia social relâmpago, que rotula as pessoas, que promovem cancelamentos por conta de uma aparência, olha a atualidade disso. Eu me lembro do exemplo de Zaqueu também, que eu já citei várias vezes aqui, onde Jesus explica claramente, através do exemplo, que nós temos que ter vigilância e prudência, mas não descambar para a malícia. Ele sabia onde ele estava lidando, e nós já sabemos também, ou não, que estamos reencarnados num planeta, numa comunidade da diversidade. Esses dias eu atualizei essa questão da nossa leitura, quantas almas desencarnadas em torno de nós. O Emmanuel, em 1952, disse que tínhamos 20 bilhões. É gente para chuchu, como diria minha avó, lá em Itobi, no distrito de São José do Rio Pardo. Minha avó Geni, é gente para chuchu. Então nós estamos na comunidade dos diversos. Estamos num planeta... Gostou, né, Rose? Você é de Itubi também, Rose? Não. Hein? Não? Na comunidade da diversidade. Então, ele vem trazer essa questão. Olha, eu não vim para os sãos. Eu vou falar algumas características também do livro Roteiro. Se vocês... Não sei se vocês conhecem alguém com essas características dos reencarnados aqui na Terra. No livro Roteiro, eu vou ler um trecho da lição, o Emmanuel, ele, no capítulo 30, ele dá o título de renovação. Então ele diz assim: as energias mentais dos habitantes da Terra tecem o envoltório que os retém à superfície do globo. Raros são aqueles cuja mente vara o teto sombrio com raios de luz dos sentimentos sublimados que lhes fulguram o templo íntimo. É o Emmanuel que está escrevendo isso, o mentor espiritual do Chico Xavier e coordenador da obra mediúnica dele. O pensamento é gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. E a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos, semicondensados. Ele afirma nesse livro que o pensamento é matéria mensurável. Imagina a distância que a gente está disso, mas estamos a caminho. Ou em pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual, brutalidade. Conhece alguém com brutalidade aqui na Terra? Angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, discórdia, indiferença, ódio. Vocês conhecem alguém aqui reencarnado que tem essas características? Ora, Jesus vem para isso.
Se ele não vem para os sãos, ele vem para nós. Olha que beleza. Porque nós estamos aqui nessa escola, hospital, recebendo a oportunidade do serviço e pelo serviço do nosso burilamento. Eu já falei isso aqui, me perdoem repetir. Na uniformidade, como você vai ser fraterno? Se está tudo bem, está tudo bem. Na uniformidade, para quem você vai oferecer outra face? Diante, vamos pegar uma característica de novo aqui. Diante da indiferença, ou diante da ingratidão, como que nós vamos reagir? Explodindo ou lembrando as lições do nosso mestre? E qual é a diferença? Se nós já entendemos que Jesus é o caminho, e nós conseguimos ao menos nos conter e parar um segundinho para pensar. Vamos contar até 10. 10 demora muito, João? Pode ser. Vamos contar alguma coisa. E não, né? Porque a hora que sai, não tem volta. Você pode ir lá pedir desculpa, mas não tem volta. E por que eu estou falando isso? Porque é o nosso trabalho, gente. Nós reencarnamos para isso. Foi numa vilinha há 2000 anos que Jesus disse isso, e hoje, com 8 bilhões de reencarnados, sabe Deus se são 20 bilhões ou quantos são de desencarnados nesse processo hipercomplexo de interação, a lição é a mesma. O título desse capítulo é Não coloque a candeia embaixo do alqueire, e sim para que todos possam ver a luz. Né? Nossa Senhora das Candeias, né? Era o nome de uma cidadezinha no sul de Minas, que agora recebeu o nome, depois de um plebiscito, de Luminosa. No plebiscito, o que pode parecer com candeia? Que ilumina, então, não é mais Nossa Senhora das Candeias, é Luminosa. Que nem o bairro do Ipiranga, né? Foi um plebiscito também que decidiu que ele se chamaria Ipiranga. Então a candeia, ela fica em cima. É nesse capítulo que nós estamos. À medida que vamos assimilando o conhecimento e vamos desenvolvendo o que eu chamo de divino duelo, né? Agora eu tomei contato com a luz. A minha responsabilidade aumentou. Quem disse isso? O nosso estimado professor Jesus de Nazaré. Vamos revisitar outro trecho da fala dele. E Jesus lhe disse: Eu vim a esse mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhes disseram: Logo também somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dissestes, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Porque tomou consciência. Esse aqui é divertido, mas dá medo. Porque aquele servo que soube da vontade do seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. E aí, é bom ter consciência ou não? É bom, para a gente não continuar, né, rastejante. Aliás, nós pedimos a oportunidade do reencarne para isso. E em meio a isso, porque não é só um trabalho de desenvolvimento intelectual e moral, nós temos que enfrentar as dificuldades do dia a dia. Nossa, mas a vida aqui na Terra é difícil? É. E que bom que é. Porque no seu amor infinito, o Pai nos deu a oportunidade da autoconstrução e temos que enfrentar essa realidade para crescer.
Porque aqui, além de estar atento às questões éticas, que nós tomamos contato pela cultura cristã, nós temos que lidar com a nossa realidade íntima. É a ingratidão de alguém? É a deslealdade de alguém? É a perda do filho? Onde na nossa alma a dor está atravessando nesse trecho do caminho? É Jesus também que diz: vinde a mim, todos vós que padeceis de sofrimento, e eu vos aliviarei. Os fariseus não gostavam disso, porque Moisés veio trazer uma noção muito bonita de justiça, mas Jesus veio dizer, na condição de imperfeitos e de que caem, a misericórdia é para todo mundo. E conta a história do filho pródigo. E repete para o Pedro o perdão 70 vezes, 7 vezes. Sem tirar a consciência de que há consequência. Embainha a tua espada, porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. Então, se a lição de hoje servir para nós treinarmos esse reflexo, a moda do Cristo, de diante de uma armadilha, vamos pegar outra. A história do dai a César o que é de César. Era uma armadilha, porque é óbvio que não é justo pagar imposto para o imperador. Mas se Jesus fala isso, não concluía a missão dos 3 anos que ele tinha. Percebe que Jesus, a última coisa que ele era bobo. A última coisa. Ele estava atento. E isso não é lição para a gente também? Porque nós procuramos lembrar da essência, da excelsitude da bondade, né, da caridade, do esforço que ele fez para se reduzir a ponto de reencarnar num corpo de um planeta tão atrasado como o nosso, mas de conseguir fluir essas lições. Quem estava aqui na segunda-feira passada viu a advertência de Jesus: não vá ter com os gentios, ides antes em busca dos filhos da casa de Israel. Longe de ser uma falta de caridade com aquele que não acreditava no Deus único, Jesus está sendo estratégico. Olha, nós precisamos levar a revelação, vamos primeiro para quem já entende a questão do Deus único, porque fica mais fácil de trabalhar. A crença no Deus único, ele é justo ou injusto? Infinitamente justo. Então por que das desigualdades? Aí a gente consegue desenvolver o raciocínio de mostrar que a lei de ação e reação governa as relações sociais e que, portanto, todos nós somos absolutamente responsáveis por tudo que nos acontece. Não é possível entender dessa existência o resultado de alguns sofrimentos que temos assistido. Forçosamente vamos deduzir, pela lei da reencarnação, que esse espírito levantou a espada, ou, se preferirmos, delinquiu numa outra oportunidade. Do contrário, teríamos que admitir que Deus é injusto e esquece alguns filhos. Tem usado o exemplo de Gaza. Retira toda a discussão histórica da guerra, dos porquês, da complexidade do que é aquilo lá. As crianças estão sofrendo, morrendo congeladas de fome no colo da mãe. E esse espírito quando que delinquiu? Então, sem a visão panorâmica da existência, realmente o evangelho não faz o menor sentido. Mas a gente respeita aquele que acredita por ter fé, talvez de uma forma intuitiva, de que Deus é justo e que aquela teologia convencional não explica, mas ele tem o hábito de ir à igreja. Ele tem uma família evangélica. Ele não é reencarnacionista nos estudos, mas intimamente existe uma convicção. Na década de 90 foi feita uma pesquisa, não sei se isso foi atualizado, mas perguntavam quem era espírita no Brasil. 2, 3%. A outra pergunta era quem acredita em reencarnação. Subia para 67%. E tinha uma terceira pergunta, se gostava do Chico Xavier. Subia para 95%. Assim fica mais fácil de trabalhar, porque nós conseguimos dizer a questão da responsabilidade e a questão da misericórdia.
Então nós vamos assumir a responsabilidade por absolutamente tudo que estamos passando, mas nós vamos contar com o alimento, e aí entra uma questão de fé. Então a estratégia do Cristo de levar esse esclarecimento, primeiro a quem acreditava no Deus único, para que, sendo ele então o Pai de justiça, um passo adiante podia ser dado, justiça e misericórdia, porque nós erramos. E vamos continuar falhando porque somos imperfeitos. Em contato com essas características aqui do ser humano à face da terra, nós vamos sofrer. Nós vamos fazer sofrer, porque a gente erra. E a gente precisa de perdão. Então ama o teu próximo como a você mesmo. E assim os desafios vão se sucedendo nesse caminhar da autoconstrução. E essa é a razão de termos que agradecer a oportunidade do reencarne aqui. Porque aqui estão as condições para o nosso desenvolvimento. Não estão em Júpiter. Não estão em outro planeta. Ou em Vega, né, que nem aquele filme do Carl Sagan, O Contato. É aqui. Fosse lá, não tenhamos dúvida que o Papai do Céu nos colocaria lá. Porque Jesus de Nazaré é quem faz a revelação. Se o teu filho te pede pão, é pão. Se ele te pede peixe, é peixe. Não é pedra, não é uma serpente. Conscientes disso, resolve o problema? Não. Por isso que tem que reencarnar. Porque é na vivência. E aí a tese espírita de que as reencarnações sucessivas são necessárias, de novo, porque muitos de nós desencarnamos sem sequer cogitar desses assuntos. E aí é uma vida perdida? Não. Do contrário, o amor não faria o menor sentido também. Não é só o Evangelho. O amor não faria o menor sentido. Porque se Deus nos deu a capacidade de amar, do que serviria uma separação para sempre? Qual o objetivo? Qual a relação custo-benefício para a nossa felicidade? Então nós estamos predestinados aos encontros com os quais a gente nunca mais vai se separar. Nessa construção coletiva, o que nos compete nesse momento é cooperar. Por isso reencarnamos. A cooperação, ela é maravilhosa pela palavra, mas ela arrasta pelo exemplo. Nós já aprendemos isso na filosofia. Então o testemunho que nós vamos dar de fé, nesse mundo onde nós escutamos tanto desamor, eu vou preservar o nome da pessoa, mas recentemente uma colega mudou-se para uma cidade da nossa vizinhança em busca de sossego. E criança é uma beleza, né? Mas era domingo. Criançada de férias. Janeiro. Domingo. 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, meia-noite e meia. E ela abriu a janela e pediu, falou, gente, amanhã é segunda-feira, tem que preparar a aula, vou voltar a trabalhar, reunião de coordenação de curso. Aí a mãe deu uma paradinha, voltou de novo, depois foi todo mundo dormir. Mas no outro dia, ela meio querendo se justificar, ontem, desculpa aquela história tal. E não é que ela levou uma espinafrada da mulher? E ela achou que era brincadeira. Ela foi lá cumprimentar a mulher, ela quase apanhou ainda, tomou um empurrão, caiu no chão. Aí a turma do Deixa Disso chegou. E ela veio aqui conversar comigo depois de passado isso. Quando termina a nossa reunião, eu sempre fico aqui à disposição, né? E nada de ruim aconteceu, né? O marido conseguiu contar até 3, contar até 10. E não sei como é que está hoje em dia, mas felizmente a coisa não descambou para algo pior. É assim aqui na Terra? A gente não encontra pessoas assim? É, né?
E não é aqui que a gente vai treinar? Quer dizer, e é estranho, né? Ela falou assim, Marquinho, a gente que está tentando construir um mundo de paz, a gente que está tentando ser ético o tempo inteiro, né? Aquilo que a gente aprendeu lá na escola, a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. A gente fica tão escandalizado, porque eu fiquei paralisado, não sabia o que fazer. Mas graças a Deus deu tudo certo. E a vida continua. Tudo bem, gente? Jesus não veio para os sãos, ou seja, veio para nós, que estamos aqui tratando das nossas neuroses, das nossas psicoses, cada um no seu nível. Por isso que a gente tem que ter muito respeito. Em primeiro lugar, gratidão à vida. Em segundo lugar, gratidão pela oportunidade da autoconstrução aqui, nesse ambiente diverso, porque é aqui que a gente vai ser testado, aqui que a gente vai ser exposto à dificuldade. Mas lembrar que Ele está presente, nos fortalecendo no momento que nós precisamos. E aí entra um exercício de fé. A consciência não resolve, mas a consciência ajuda a formar uma postura de não lamentação e de ação. Tá, é aqui que eu estou. Então, beleza, obrigado, sou responsável. Eu só peço forças, meu Pai, para superar a perda do meu filho, da minha mãe, do meu amor, do meu emprego, para superar a ingratidão. Será que o ingrato, ele teve noção da dificuldade, do esforço que a gente fez para ajudar? Será que o desleal tem a consciência de que pela lei de causa e efeito aquilo vai voltar? Então, nós temos uma consciência. Segundo Jesus de Nazaré, os açoites vão ser em maior quantidade para nós. Então é melhor mudar de atitude, nem que seja por inteligência, né? Tá bom? Então tudo bem. Ficou alguma dúvida, gente? Dá tempo. Vamos em frente? Então, sob a coordenação da Sênia, eu peço que os nossos médiuns se posicionem para a transmissão dos passes. Eu me despeço de vocês pela internet. Já que eu estou me despedindo de vocês pela internet, antes eu vou passar os recados de que nós precisamos dos cupom fiscal. Simples. Mês que vem a gente vai passar a instrução para cadastro na Nota Fiscal Paulista. Por enquanto, traz o cupomzinho, coloca na urna, que é muito importante para as obras do Ginásio Apóstolo Paulo, nos Campos Elíseos, e a manutenção da creche Vovó Meca no Geraldo de Carvalho. Ao descer no final do trabalho, o Valcir está lá, oferecendo a promoção do pão de queijo. E a partir de quarta-feira, os convites para o nosso almoço. Peço que vocês guardem essa data. 13 de abril é um domingo. Nós teremos um almoço muito gostoso, um almoço mineiro, para a gente poder confraternizar e ajudar também nas obras que a Unificação Kardecista leva adiante. É a creche Vovó Meca, as 39 famílias assistidas e agora os nossos jovens, adolescentes de famílias vulneráveis no Ginásio Apóstolo Paulo nos Campos Elíseos. Feito? Vamos lá, Sene? Vamos então para o passe. Vamos mentalizar os nossos lares, mentalizar o nosso ambiente de trabalho, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho. Quem quer que o pensamento alcance nesse momento, nós vamos pedir pelo espelho do pensamento, pela força da fé, que os benfeitores espirituais que somam conosco nessa reunião possam compartilhar os recursos benéficos que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas a medicina divina infinitamente tem. Que esses fluidos salutares possam nos trazer inspiração, restauração das nossas forças,
restauração da atmosfera espiritual dos nossos lares, do nosso ambiente de trabalho, restauração da nossa saúde e de quem quer o nosso pensamento alcance nesse momento. Pedimos acima de tudo, Pai, em nome de Jesus, inspiração e discernimento. Vamos para o passe.